Eclesiastes 7, versículos 13 e 14. Do versículo 11 em diante, nós temos visto que o conhecimento de Deus é importante para nós. Ter o conhecimento a respeito do ser de Deus é importante para nós, para obtermos sabedoria. Semana passada, no versículo 11 e 12, nós vimos como aplicar a sabedoria no uso do dinheiro, como ser sábio no lidar com o dinheiro. Hoje, eu quero trabalhar com você o versículo 13 e 14, falando sobre a sabedoria para considerar a providência de Deus. E diz assim o texto: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar. Clamamos a Ti, Santo Deus, que nos fale através da Tua palavra. A Tua palavra não é apenas um livro para nós, um livro importante. A Tua palavra para nós é a vida. Só a Tua palavra tem o poder de criar. Só a Tua palavra tem poder de fazer deixar de existir. Só a Tua palavra pode restaurar corações. Só a Tua palavra pode fazer grandes maravilhas. E por isso mesmo, Pai, a principal delas, que é a transformação do nosso coração para a glória do Senhor, só a Tua palavra pode fazer isso. E pedimos que nesse instante o Senhor assim faça, por misericórdia a nós, e por amor ao Teu Filho Jesus Cristo, aquele que merece todas as bênçãos do Senhor e as compartilha conosco e as derrama sobre nós. Por meio dele nós oramos. Amém. Sabedoria para considerar a providência de Deus. Vamos entender esse termo providência. Há pouco na escola dominical, o nosso irmão Rogério, o presbítero Rogério, falou sobre graça comum. Ainda que essa é verdade, ainda que eu acredite, né, que exista mesmo algo que é chamado como graça comum, mas eu tenho certa dificuldade com esse termo. Não porque o termo esteja errado em si, porque quando se fala de graça comum, significa o favor de Deus que Ele concede gratuitamente a todas as pessoas. Por exemplo, um ímpio inventou, eu suponho que seja um ímpio, eu não sei quem foi que inventou o retroprojetor, o datashow, não sei. Mas veja como ele beneficiou e nos beneficia. Né? Nos ajuda a acompanhar a mensagem, a acompanhar ali o texto, os cânticos, facilita a nossa vida. Não sei quem inventou o microfone, né? Não sei se ele era crente, possivelmente não. Muitos medicamentos que são inventados também não são inventados por crentes, por servos de Deus. Ou seja, Deus não dá inteligência só para os crentes. Deus dá inteligência para todo ser humano. E é por isso que cada um é responsável diante de Deus pelo que tem recebido e vai responder para Deus sobre os meios que recebeu e como os usou. Seja um crente ou seja um ímpio, vai responder para Deus, porque tudo vem dele. Então é nesse sentido que falamos de graça comum. Embora eu prefira o termo providência de Deus. Embora eu prefira o termo providência de Deus. Por quê? Porque quando eu falo de graça, eu estou falando de um favor não merecido. E graça, na Bíblia, sempre é algo dado aos eleitos de Deus, aos filhos de Deus, aqueles que serão salvos. Você não vê Deus dando a graça salvadora dele, por exemplo, para quem não é um eleito. A graça é algo especial,
Eu tenho até dificuldade de falar graça comum justamente por isso. Mas o meu problema com a tal graça comum é o uso desmedido, exagerado que muitos têm dado para ela. Por exemplo, você está com algum problema emocional, está abatido, está triste, entrando num quadro de depressão. Aí você conversa com seu pastor ou conversa com algum irmão na igreja e ele diz assim: procura o psicólogo fulano de tal. E hoje a psicologia, ela tomou dentro da igreja de Cristo o lugar das escrituras. As pessoas procuram um psicólogo para resolver os seus problemas, quando a palavra de Deus tem todas as respostas. Crentes, servos de Deus, homens, mulheres tementes ao Senhor, deixam de ouvir a instrução da palavra de Deus para ouvirem o que profissionais, experts, na saúde mental têm a dizer. Isso é muito perigoso. E aí, quando você vai conversar com muitos crentes, eles dizem assim: mas é a graça comum. Deus não deu sabedoria só para os crentes, ele deu sabedoria também para os ímpios. E ele pode usar a psicologia a nosso favor. Você observa como que esse abuso, esse uso abusivo do termo, tem levado a práticas perniciosas. Porque, por definição, crente é aquele que crê. A pessoa pode ser um crente numa coisa errada. Ela crê naquilo, ela é crente naquilo. Mas, por definição, um crente em Cristo Jesus é alguém que crê na palavra de Jesus. Ele falou que ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E onde nós ouvimos a voz de Deus hoje? Nas Escrituras. Nas Escrituras sagradas, porque nosso Deus é um Deus coerente. Ele não nos deu um livro no qual ele se revela a nós, mostra para nós a sua vontade, e depois ele diz assim: fecha esse livro e vai buscar outras revelações extrabíblicas. Nosso Deus não é esse Deus. Ele é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. O que ele disse, ele cumpre. O que ele deixou aqui para nós, ele vai cumprir. Ele não tem compromisso com revelações extrabíblicas ou coisas parecidas. Porque são coisas da emoção do homem, da cabeça humana, do coração do homem, invencionice humana. O compromisso dele é com a palavra. Então, por isso que nós recorremos à palavra de Deus. E eu quero dizer isso para você. Pastor, você é um negacionista? Pode chamar do que você quiser. Sou. Se você quiser chamar de negacionista, pode chamar. Sou mesmo. Eu não tenho nada com a psicologia. Eu não preciso da psicologia. Preciso da palavra de Deus. Preciso do que está aqui. E o que está aqui não me agrada. O que está aqui não é algo que eu gosto de ouvir ao meu respeito. A palavra de Deus diz que eu preciso de sabedoria. Então ela está me chamando de burro. A palavra de Deus diz que eu preciso ser salvo. Então ela está dizendo que eu sou um perdido. A palavra de Deus diz que eu preciso de perdão e de purificação, então eu sou um pecador. A psicologia, até onde eu sei, ela procura massagear o seu ego. Não, você pode, não, você tem que melhorar a sua autoestima, meu irmão. Seu problema, que você anda triste desse jeito, é porque você precisa melhorar a sua autoestima. Você precisa se amar mais. Aliás, é Jesus quem diz isso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas o como a si mesmo não é mandamento. Jesus não está dizendo que você precisa se amar mais. Ele está dizendo justamente o contrário. Tira o foco de você e põe o foco em Deus e no seu próximo. Ah, mas como é que eu vou amar o meu próximo? Como que eu sei o jeito de amar o meu próximo? Como você se ama. Você cuida do seu corpo? Não cuida? Não cuida da sua saúde? Você não atende às necessidades do seu corpo? Então, faça o mesmo pelo seu próximo. É isso que Jesus está dizendo. Bem, então, fique claro que quando eu estou falando de providência de Deus, eu estou falando não só dos bens materiais. Ah, Deus vai providenciar, né? A gente sempre ouve isso, né? A gente até diz isso, né?
Não, se Deus providenciar, se Deus preparar, se Deus providenciar, amém. Se Deus providenciar o recurso, eu vou conseguir ajudar o irmão. Se Deus providenciar o dinheiro que eu preciso, eu vou conseguir fazer a viagem que eu preciso e tal. Ok, é isso mesmo, você tem que depender de Deus. Mas a providência de Deus não diz respeito somente aos bens materiais. Os bens materiais são apenas uma pequena parte da providência de Deus na nossa vida. Porque a providência de Deus, ela abrange todas as obras de Deus em relação à sua criação. E diz respeito à soberania de Deus sobre tudo que existe e sobre tudo que acontece. Então falar da providência de Deus é isso, é falar de um Deus soberano, de um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Agora vamos ler novamente versículo 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Há dias bons e dias maus na nossa vida. Há dias de alegria e tranquilidade, de fartura, mas também há dias de lágrimas, de tribulação, de escassez, de aperto, nos quais a nossa alma fica severamente agitada, não é mesmo? Todo mundo passa por isso. Seja como for a situação em que nos encontramos, nós precisamos, primeiramente, prestar atenção às obras de Deus. Olha o que Salomão diz: atenta para as obras de Deus. Seja qual for a situação que você estiver vivendo hoje, seja qual for a luta que você estiver passando, ou a tranquilidade que você estiver desfrutando hoje, preste atenção às obras, nas obras de Deus. Atenta para as obras de Deus. Preste atenção, meu irmão. A palavra, que aqui o verbo que aqui é traduzido por prestar atenção, significa examinar, ver, inspecionar, perceber, considerar. E tudo isso aponta para um exame cuidadoso das coisas que estão acontecendo em nossa vida. E vê-las não como mero acaso. Ah, foi por acaso que isso aconteceu. Não, não foi por acaso não. Aquele dia que você sabia que tinha de chegar às 7 horas no seu trabalho e você no dia anterior se preparou, se arrumou tudo certinho, estava tudo ok para você chegar às 7 horas no seu trabalho. Você colocou o seu despertador para despertar às 5:30 da manhã, mas por algum equívoco seu ali, você não terminou a configuração do despertador e ele despertou às 6:30. Mas nem se você fosse super-homem com a capa azul dele, você chegaria às 7 horas no seu trabalho. E aí o dia já começa azedo, né? Já começa estragado. Já vou chegar atrasado, já vou levar aquela bronca, ou eu vou atrasar todo o percurso do dia, e bagunçou aí, você já fica furioso, a esposa dá bom dia, você fala, que bom dia, o quê? Já desconta na esposa logo cedo. O gato passa na frente, você já chuta o gato e vai nervoso, não é assim? E aí você chega atrasado para o seu compromisso, pede desculpa para todo mundo, leva aquela bronca do seu patrão, azeda ainda mais o seu dia. Talvez você nem vai ficar sabendo, mas se você tivesse ido na hora certa, teria acontecido um acidente no percurso e Deus te livrou daquele acidente. Talvez você nem vai ficar sabendo disso. Um dia desse, eu não lembro quem foi, um dos nossos irmãos que na reunião de oração falou, eu quero agradecer a Deus pelo livramento que eu tive no trabalho hoje. Tive um grande livramento lá. E você via que foi algo muito sério, porque o irmão falou até meio assim agitado ainda, né? Pelo livramento que ele recebeu de Deus. E eu falei, esse foi o que você percebeu. E os que você não percebeu? Tudo está na providência de Deus, irmãos. Não estou dizendo que a gente tem que ser relaxado também, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas viver sob a providência de Deus e prestar atenção às obras de Deus significa entender que nós não temos o controle das coisas.
Não somos nós que estamos no controle. A nossa geração é a geração do controle remoto. Tem controle remoto para tudo, né? Tem controle remoto para tudo que você pensa. E deixa a gente preguiçoso, né? Porque a primeira coisa que você faz quando você tem que desligar alguma coisa, você não olha para o aparelho, você olha para o controle remoto. Você não está afim nem de levantar do sofá, porque você quer o controle. Assim. E isso tem, de alguma forma, afetado a nossa confiança em Deus. Porque nós julgamos que nós temos controle das coisas, e não temos. Não temos. E Salomão está mostrando isso para nós aqui. E ele diz, atenta para as obras de Deus. E ele faz uma pergunta. Quem poderá endireitar o que ele torceu, né, o que Deus torceu? Vamos entender essas palavras. Salomão não está dizendo que Deus faz coisas imorais, né? Quando fala coisas torcidas por Deus, não significa que Deus faz coisas ruins, coisas imorais, ou coisas que contrariam o caráter dele. Não é disso que ele está falando. Coisas torcidas por Deus aqui, Salomão se refere àquelas coisas que nós gostaríamos de mudar, mas não temos poder algum sobre elas. Por exemplo, uma enfermidade. Pense nos limites físicos. Pensa nos seus limites físicos. Quando você era jovem, você aguentava dar um pique, uma corrida, né, de 100 metros, rapidinho. Você chegava lá. Hoje está mais fácil trazer os 100 metros para perto de você, né? Os limites, lidar com os limites físicos. Puxa vida, antes eu conseguia fazer isso com mais facilidade, agora, ai, travou aqui. Está me faltando força nos braços, as pernas estão fracas. O tempo está pesando. Sempre que eu olho para os nossos idosos aqui da igreja, e quando eu olho para o espelho também, porque eu já estou chegando lá, né? Eu vejo que ali tem um menino, tem um bebezinho, uma criança, um menino, um adolescente, um jovem, um homem, tudo isso no ombro daquele idoso. Ou seja, já passou por tudo isso. Como não ficar cansado com o tempo? Como não ter limitações? Não é mesmo? Na academia que a gente vai, tem lá umas senhorinhas lá de 80 anos, lá fazendo exercício e tal, e você vê que é no jeito dela, no ritmo dela. O peso que ela ergue, eu ergo no pensamento, facinho, né? Mas para ela aquilo ali é um esforço tremendo, e ela está ali, né? Se você conversa com uma delas, elas falam assim, não, eu sei que um dia eu vou morrer, mas até eu chegar lá eu quero chegar bem. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Existem coisas mais importantes. Então, quando Salomão fala de coisas torcidas por Deus, são coisas que a gente gostaria de mudar, mas não tem como a gente mudar. Por exemplo, eu sofri um acidente em 2001. Minha bacia tem pinos, né? Tem parafusos aqui na minha bacia. Como que eu gostaria de ficar livre disso? Porque tem hora eu faço um movimento, dá aquela ferroada, dói. Mas não tem como mudar isso. O médico já disse, se tirar, desmonta tudo. Você é um Lego ambulante. Então você tem que estar parafusado, não adianta. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar na nossa vida. Não vai. Sabe aquele filho cabeça dura, turrão que você tem? É teimoso, você está falando e o bicho é uma mula, teimoso. Ah, pastor, tem jeito sim, tem. O Espírito Santo de Deus pode converter aquele coração. Mas às vezes aquela teimosia dele vai permanecer. Por pecado no coração dele, ou talvez porque aquela teimosia também seja uma boa característica dele. Que é justamente por essa teimosia que ele persiste nas coisas que ele faz. Ele não deixa as coisas pelo caminho. Existem coisas que a gente gostaria muito de mudar na nossa vida. Não é? Eu tenho coisas que eu gostaria de mudar, mas eu sei que eu não consigo. E não vai ter jeito, porque elas estão torcidas por Deus. Foi Deus quem as fez assim. Eu gostaria de trazer de volta meu pai, minha mãe. Não dá mais. Já partiram. Eu gostaria de mudar, não tem como mudar isso. Então, em vez de ficarmos ali esperneando e murmurando, reclamando da nossa condição,
Prestemos atenção às obras de Deus. Observemos o que Deus está fazendo em nossa vida, através desses acontecimentos. Prestemos atenção. Isso significa reconhecer a sabedoria e a soberania de Deus. Se eu não tenho controle, Deus tem. Se eu não consigo controlar as coisas, Deus tem o controle sobre elas. E eu devo confiar no cuidado dele. O crente é aquele que ama a Deus e sabe que todas as coisas concorrerão para o seu bem. E esse bem está registrado lá em Romanos 8, 28 e 29. Sermos conformados, moldados ao caráter de Cristo. Então preste atenção nas obras que Deus está fazendo na sua vida. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e que estão afetando você de alguma forma. Como essas coisas estão afetando você? Você fica irritado, você fica nervoso, você fica agitado? Então você não está atentando para as obras de Deus, porque Deus está usando aquilo para moldar o seu caráter conforme o caráter de Jesus, torná-lo mais parecido com Jesus. Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer, disse o profeta Isaías. Se teve um homem que sofreu, um homem que sabe o que é padecer, esse alguém é Jesus. Aliás, aquela história, porque coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso é mentira. Só aconteceu uma vez e ainda assim mesmo a pessoa foi voluntária. Foi o Senhor Jesus. Você e eu não somos bons, então se acontece coisa ruim com a gente, é apropriado, porque nós somos maus, somos pecadores. O único bom, de fato, na história da humanidade que passou por esse mundo foi o Senhor Jesus. E as coisas ruins que aconteceram com ele foi porque ele se voluntariou, não foi nem porque ele não teve, alguém veio e jogou sobre ele. Não, ele se voluntariou para fazer aquilo. Ele disse para o Deus Pai: agrada-me fazer a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Ele disse: a minha vida eu espontaneamente a dou, para depois reavê-la, ninguém tira de mim. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, e naquele momento ele entregou o seu espírito a Deus, não foi o momento em que a morte venceu Jesus, não, foi o momento em que Jesus, o Senhor do universo, disse para a morte: agora você pode vir, agora eu te dou autorização de vir me buscar. O único que pode dizer isso. Nós não podemos dizer isso. Quando a morte vier para nós, a gente só vai estender a mão e dizer assim: pronto, me leva para o céu. O crente, tá? O crente, a morte o levará para os céus. A morte para o crente não é o fim, é a alegria, começo da alegria eterna. Para o ímpio não, para o ímpio é o começo do tormento eterno. Voltando aqui para o texto, então, significa reconhecer que Deus é soberano. O crente, ele olha para situações na sua vida e entende o seguinte: isso que está acontecendo não me é agradável, é doloroso, é triste, mas eu sei que Deus está no controle disso, e eu sei que Ele está moldando o meu caráter, Ele está fazendo de mim mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Eu sei que essa circunstância que eu estou vivendo, essa circunstância de prazer, de alegria, de satisfação, mas eu louvo a Deus por isso, porque a minha alegria não está nas circunstâncias, a minha alegria está em Deus, e Ele está no controle. Você acordou de manhã e descobriu que está com uma enfermidade, ou começou a sentir mal, foi ao médico e ele: olha, você tem uma enfermidade gravíssima. Eis uma coisa torcida, né? Que a gente gostaria de endireitar, mas não tem como. Ontem, fiquei a manhã toda com a minha filha no hospital, dengue. Por isso que ela não está aqui com a gente hoje. Dengue. E aí, quando a gente vai vendo como é que a coisa é, assusta, né? O negócio não é tão simples assim, né? Tem que tomar cuidado, muitos cuidados. E, para a infelicidade nossa, na quinta-feira, quando ela se queixava de dor, nós demos 2 anti-inflamatórios para ela. Então, para ser uma dengue hemorrágica, seria um piscar de olhos. Deus cuidando. Deus cuidando. E se o pior tivesse acontecido?
Deus perdeu o controle? Não, Deus sabe todas as coisas. A questão é como eu, servo de Deus, estarei reagindo a essas coisas. Resmungando, esperneando? Salomão continua mostrando para nós que nós, além de prestar atenção às obras de Deus, também devemos desfrutar do cuidado de Deus em quaisquer circunstâncias. Desfrute o cuidado de Deus. Ele diz assim no verso 14: no dia da prosperidade, o que você tem que fazer? Goza o bem, aproveita, se deleita. Você passou um tempo ali ajuntando um dinheiro para fazer uma viagem, chegou o dia dessa viagem, viaje, desfrute desse momento, seja grato ao Senhor. Você recebeu de Deus alguma bênção? Está vivendo algum momento de alegria, de prosperidade na sua vida? Goze, desfrute do seu trabalho. Não é pecado, não. Não é pecado, não. Mas, no dia da adversidade, é o dia que a gente não gosta, né? Um dia desagradável, um dia de dores, um dia de agonia. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, o mesmo Deus que te deu um dia alegre, próspero, cheio de alegria, cheio de felicidades, esse Deus também pode trazer para você um dia de tormenta, um dia de tristeza, um dia de abatimento, um dia de adversidade. E aqui a gente precisa parar com uma fantasia, com uma mentira que tem sido ensinado por muitas igrejas. A ideia de que se você entregar a sua vida a Jesus, acabaram os seus problemas. A ideia de que se você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida daqui para frente, você será feliz e você não terá mais dor alguma. Espera aí, isso é mentira. O que Cristo diz para nós é que quando nós entregarmos a nossa vida a Ele, nós teremos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Isso é verdade. Mas a alegria, a paz, a felicidade que Deus nos dá, não depende das circunstâncias, não depende se o sol amanheceu, se o dia amanheceu ensolarado, ou se amanheceu nublado, ou se amanhecemos com uma enfermidade, ou saudáveis, se a conta no nosso banco está cheia, ou se está no vermelho. A nossa felicidade, a nossa paz de espírito não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Deus conosco. Isso posto, a gente precisa entender que um crente passa sim por dores. Crente enfrenta luto, crente enfrenta lutas, crente passa por enfermidades e às vezes enfermidades incuráveis, como a nossa irmã Helena, a nossa irmã Leda disse aqui na escola dominical agora há pouco. Podemos passar por todas essas dificuldades, sim, mas Deus está conosco. Na oração do diácono Celso, você prestou atenção, você viu quando ele disse exatamente isso. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, em dias bons ou em dias maus. Isso é viver na providência de Deus, isso é atentar para o cuidado de Deus. E temos que entender que há dias em que desfrutamos prosperidade e abundância, saúde e tranquilidade, enquanto em outros dias, adversidade, dor, aperto. Novamente, Salomão nos chama a considerar. Ele fala, atenta, no verbo, eu uso o mesmo verbo, atenta, no dia da prosperidade, goza o bem, desfrute. E aí ele diz, mas lembre-se que Deus faz tanto este como aquele, ou seja, tanto o dia bom quanto o dia mau, tanto o dia de aperto quanto o dia de fartura, tanto o dia de saúde quanto o dia de enfermidade. Ele fez tanto esse quanto aquele. Não importa como estejam sendo os nossos dias, não importa como eles estejam sendo, o que importa é quem está conosco. Davi compreendeu isso perfeitamente, quando ele disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa, não importa. Não importa a circunstância que você estiver passando. Se você tiver certeza da presença de Deus com você, consolando, cuidando e amparando você, não importa. Você terá paz que excede todo entendimento. Você será verdadeiramente feliz. Você terá a verdadeira alegria. Mas se a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade depende das circunstâncias, aí então, o que vai acontecer com você é isso. A sua vida vai ser regida pelas circunstâncias. Se está ensolarado, você está feliz. Dizem, não sei se é verdade, dizem que Londres é um dos lugares com maior índice de depressão, por causa do clima, né? Nublado, pouco sol, né? E isso causa muita depressão. Pois é. Se eles olhassem para o céu nublado como obra de Deus, obra da criação de Deus, e louvassem a Deus por isso, certamente o índice de depressão cairia muito, né? Bom, vamos em frente. Salomão diz, no final do versículo 14, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que ele quer dizer com isso aqui? Aqui ele está apresentando uma justificativa para Deus fazer tanto dias bons quanto dias maus. Se a nossa vida só fosse dias bons, né? Maravilha. A gente saberia, né? Olha, amanhã vai ser como hoje, vai repetir, né? Se fossem só dias maus, também. Mas a gente não sabe. Hoje, de repente, é um dia maravilhoso, e é mesmo, né? Um dia, para mim, é o dia mais maravilhoso que existe, é o dia do Senhor, é o dia que Ele fez para que nos alegrássemos nele. Então nós estamos aqui louvando ao Senhor, mas de repente amanhã vai ser um dia difícil. Amanhã de repente você vai receber uma notícia que você não vai gostar de ouvir. Eu não volto mais na igreja presbiteriana. Tá louco, o pastor Olivar falou e aconteceu. Não, por favor. Não seja supersticioso, né? Não seja supersticioso. O que eu estou falando é óbvio. É igual quando eu olho para uma grávida e digo, vai ser menina. Eu tenho 50% de chance de acertar. Não é? Como tem 50% de chance de errar também. Mas eu não sei. Eu não sei o que o dia de amanhã me reserva. O que Salomão está dizendo aqui é justamente isso. É que nada das coisas dessa vida está garantido. E ninguém sabe o que lhe acontecerá no futuro. Você sabe? Você sabe o que você vai comer amanhã? As donas de casa talvez já estejam planejando o cardápio da semana, né? Mas vai que planejou, chega na hora, tem que mudar. Mudou. E assim acontece com tudo na nossa vida. Quantas vezes nós fizemos um plano certinho, milimetricamente, e tudo bagunçou. Eu tenho por hábito na minha vida estipular todos os compromissos que eu tenho para o dia seguinte, no dia anterior. Né? Antes de dormir, eu já tenho na cabeça ali tal hora eu vou fazer isso, tal hora aquilo. E eu reservo geralmente 2 horas do meu dia que eu deixo livre. Não é porque eu vou ficar à toa, não. Nessas 2 horas livre, se acontece um imprevisto, eu uso essas 2 horas para atender esse imprevisto. E aí, né? Mas às vezes só 2 horas não dá, às vezes o imprevisto dura 6 horas. E toda a minha agenda bagunçou. Porque quem fez a minha agenda não fui eu. Não foi nem minha secretária, porque eu não tenho secretária. E eu não ponho esse peso nas costas da minha esposa, porque ela tem as atividades dela também. Quem fez a minha agenda foi Deus. Eu até posso fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aplicando esses versículos para o nosso coração, irmãos, não sabemos o que acontecerá conosco nos próximos minutos e horas. Ainda que tenhamos alguma noção, mas nós não sabemos. Eu tenho pretensão de chegar em casa daqui a pouco e almoçar. Não sei. Será que eu chego em casa? Não sei.
Não sabemos o que irá acontecer conosco. Mas se amamos a Deus e confiamos na sua providência amorosa e poderosa, sabemos que o que importa não é o que irá acontecer, mas a companhia dele conosco. É isso que importa. Não importa se o amanhã vai trazer para você dores ou alegrias. Em qualquer das situações, qualquer uma delas. O que importa é ter a certeza da presença de Deus com você. Isso que importa. Deus, em sua soberana vontade e eterna bondade, nos dá a única certeza que nós precisamos ter. Se você chegar para uma pessoa lá fora e perguntar para ela: você tem certeza que você vai fazer tal coisa? Eu tenho. Se Deus quiser, eu vou fazer. Eu tenho certeza disso, tenho certeza daquilo. Aí você pergunta para ele: você tem certeza que se você morrer hoje, você vai entrar nos céus? Ele vai dizer: aí eu não sei. Se Deus achar que eu mereço, não é essa a resposta? Se Deus achar que eu mereço, então tá. A única certeza que ele precisa ter é a que ele não tem. O crente sincero, verdadeiro, ele não tem certeza nenhuma nessa vida. Eu não tenho certeza do que será o dia de amanhã, o que o amanhã vai me trazer. Eu não sei se eu vou viver até hoje à tarde, eu não sei de nada do que vai me acontecer. Mas uma certeza eu tenho: quando eu fechar os olhos para este mundo, eu os abrirei diante de Deus nos céus, na glória eterna. Porque Cristo me prometeu isso. E eu creio na palavra de Jesus. Ele me prometeu que se eu crer na promessa dele, ele me salva. Se eu invocar o nome dele, ele me salvará. E eu já fiz isso. E eu tenho certeza de que se a minha vida acabar aqui hoje, eu estarei com Cristo nos céus. A única certeza que o ímpio não tem é a única que o crente tem. E a bem da verdade, é a única que precisamos ter. E eu encerro aqui perguntando para você: você tem essa certeza? Uma pergunta simples. Você morreu, fechou seus olhos para este mundo. Você os abrirá na glória eterna? Você estará com Cristo nos céus? Ou você está dizendo, como dizem lá fora: se Deus achar que eu mereço, eu acho que sim. Se você começou a sua resposta dizendo eu acho, você já está condenado, você está indo para o inferno. Você não tem a certeza da sua salvação. Compreendeu isso? Veja que essa é a única coisa que realmente importa. E enquanto nós caminhamos nesse mundo, confiamos confiantes na providência de Deus. Ele está cuidando de nós. Até naquelas coisas que a gente acha que foi a nossa mão, nós conseguimos fazer, foi Deus quem agiu. Por isso que nós não devemos jamais confiar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, mas sim confiarmos no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.